Então vambora, torcedor vascaíno. Vambora para mais um pós-jogo de Vasco da Gama 1, Nova Iguaçu também 1. Jogo que aconteceu nesta tarde de domingo no Maracanã, dia 10 de março, às 6h30. O jogo acabou de terminar, todo o elenco do Nova Iguaçu e do Vasco ainda estão em campo. Nesse momento, o Nova Iguaçu agradece aí o apoio de alguns torcedores que vieram da Baixada Fluminense para apoiar a boa equipe do Nova Iguaçu, e a torcida maltina faz aquela famosa vaia. Mas vamos lá, sobre o jogo, né? O que temos a falar sobre a partida? Difícil. Primeiramente, é assim que eu começo, né? Difícil, a torcida do Vasco nesse momento automaticamente vaia, né? O elenco do Vasco que agradece ao torcedor. De fato, infelizmente também não poderia ser diferente. Mais de 60 mil torcedores, o público deu 61 mil pessoas e algumas coisas. E o Vasco não desempenhou. 61 mil torcedores que vieram ao Maracanã nessa tarde de domingo para simplesmente ver o Nova Iguaçu jogar. E creio eu que 60 mil pessoas não vieram para o Maracanã numa tarde de domingo, pagou o seu ingresso para ver o Nova Iguaçu, uma equipe que nem sequer tem divisão, uma equipe que vai, acredito eu, que disputar a Série D do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2024, dominar, comandar o jogo nessa tarde de domingo no Maracanã. Acho que não foi bem, o Vasco foi muito mal, bagunçado taticamente dentro de campo. Infelizmente também, novamente eu utilizo dessa palavra, né? A gente tem que culpar alguém e eu culpo aqui, quem sou eu, né? Porém, a grande culpa nesse jogo hoje foi do Ramon Dias, do Ramon, do Emiliano e de toda a comissão técnica que definiram o time titular que foi a campo nessa tarde de hoje no Maracanã. Um Vasco completamente bagunçado. Um Vasco que em nenhum momento conseguiu se achar. O Vasco só conseguiu entrar de fato no jogo a partir dos 25, 30 minutos da segunda etapa. Entrou muito bem na partida. Quando o Esfora-se entrou no jogo, o Matheus Carvalho entrou no jogo, aí sim que o Vasco foi começar a movimentar alguma coisa no Maracanã, porque dos 15, 20 minutos da segunda etapa para antes, ou seja, desde o início do primeiro tempo até os 20, 15 minutos do segundo tempo, o Vasco simplesmente não jogou hoje no Maracanã. O Vasco viu uma equipe de menor investimento, uma equipe muito bem organizada, taticamente, é claro, jogar, desempenhar, ser superior. E de verdade aqui, mesmo que o Nova Iguaçu faça um bom campeonato carioca, mesmo que o Nova Iguaçu figure hoje, né, entre os 4 semifinalistas do campeonato estadual, não pode. Nova Iguaçu não pode vir no Maracanã para mais 61 pessoas e mandar na partida como mandou hoje. E se a gente olhar aqui por um lado mais tático, qual foi o grande problema dessa noite de hoje no Maracanã? A forma com que o Vasco da Gama entrou em campo. O Vasco durante todo esse primeiro semestre, né? Aliás, nesse primeiro semestre ainda, né? Esses primeiros 3 meses de ano, o Vasco jogou num 3-5-2. Às vezes com David e Verratti no ataque, às vezes com David, aliás, às vezes com Verratti e Adson no ataque, mas sempre um atacante em mobilidade, no caso o Adson ou o David, e o Verratti fazendo esse papel mais de pivô, esse homem dentro da área, esse camisa 9, que é bom de jogo aéreo, mas sempre com alguém para recompor ofensivamente, volto a repetir, no caso ou do Verratti, e alguém também para ter uma transição mais rápida. O Vasco hoje não tinha transição. O Vasco hoje não conseguiu desempenhar em nenhum momento um contra-ataque com qualidade, ser efetivo. O Vasco muitas vezes tinha posse, o Vasco conseguia posse até em roubadas de bola, quando o Nova Iguaçu tentava construir uma jogada ofensiva, mas não conseguia levar perigo ao gol do Nova Iguaçu em nenhum momento, porque uma equipe de transição lenta. O Vasco confiou muito provavelmente no facão de David, eu falo Vasco aqui, é claro, em nome de Dom Ramon, né, Dom Ramon Dias, muito provavelmente confiou nesse facão que em nenhum momento deu certo. Verratti também em nenhum momento se encontrou no jogo ao lado, perdão, David não, do Cleiton, né, não, antes se encontrou no jogo ao lado do Cleiton. Dito que mandou muito mal o Ramon Dias na forma com que escalou o time do Vasco nessa noite de domingo. Não poderia ser assim. O Cleiton desembarcou no Vasco numa quarta-feira à noite. É claro, ele vinha jogando no futebol português, mas realizou apenas um treino no CT Moacir Barbosa, né? O único treino que o Cleiton fez foi no sábado. E um dia, você muda completamente a forma com que o Vasco joga. Volto a repetir, o Vasco vinha jogando no mesmo 3-5-2. Mas Cleiton, em comparação com o David e Adson, são jogadores completamente diferentes. Completamente diferentes. São táticas dentro de campo, de características. 2, 3 jogadores aí que em nenhum momento se conversam. Não aí pelo barulho. Deixa só passar pra gente continuar, né?
Tá fechando aqui o jogo. Deixa só passar, torcedor. Vambora. E o que acontece aqui, né? Acredito que vocês estão ouvindo. Então o Vasco foi mal. O Ramon inventou, acho que inventou num jogo que não poderia se inventar, numa semifinal de Campeonato Carioca, num jogo importante. Deixa eu prosseguir. Um jogo importante, num jogo decisivo, inventou moda. Não conseguiu se achar, foi mal. O Vasco jogou mal hoje no Maracanã. Uma das piores partidas do Vasco nessa temporada de 2024. E agora, meu amigo, é correr atrás do resultado. Essa é a grande realidade. Nova Iguaçu é uma equipe boa, não é uma equipe boba. É uma equipe que nesse jogo de volta pode causar muitos problemas pro Vasco. E não era para ser assim. Hoje pro Vasco dentro do Maracanã, para mais 61 pessoas, era para garantir a vitória da cidade. Era para vencer e convencer hoje dentro do Maracanã. Tá rolando uma pequena confusãozinha ali, ó, na parte de baixo do Maracanã. Acredito que tem alguém passando mal. Mas vamos seguir, é assim, né? Não é ao vivo, mas é um pós-jogo quase que ao vivo. Então foi isso para o Vasco garantir o resultado hoje. O presidente do Nova Iguaçu ainda não definiu onde será o jogo desse próximo domingo. Ele deixou muito bem claro, né, que pode acontecer a partida ou no Mané Garrincha, ou no Maracanã, ou no estádio Newton Santos, ou no Raulino de Oliveira. Tudo iria depender desse primeiro jogo. Se o Nova Iguaçu conseguir se desempenhar, conseguir ser superior à equipe do Vasco e ir com o resultado que desse para concluir aí uma classificação na segunda partida, o Nova Iguaçu poderia levar o jogo dependendo para um estádio que não favoreça ao Vasco, né? Isso pode sim acabar acontecendo. Tenso, complicado. Não era para ser assim, acredito que ninguém esperava que fosse assim, né? Nessa tarde de domingo no Maracanã. O Vasco tem toda uma semana para treinar, uma semana livre que não vinha acontecendo, mas de verdade mesmo, erros como o que aconteceu hoje, erros como o que aconteceram contra o Água Santa, é para ligar um sinal de alerta. Eu não vou nem sequer falar de reforço, porque hoje o Vasco não foi bem, não por falta de peça, mas por um esquema mal montado. O Vasco foi mal porque não conseguiu desempenhar absolutamente nada. Então é para se ligar um sinal de alerta. Se hoje tá equipes como Nova Iguaçu, Água Santa causando problemas no Vasco, né? Quem dirá aí quando começar a disputar um Campeonato Brasileiro, quem dirá se conseguir a classificação e chegar a uma final de Campeonato Carioca contra a equipe do Flamengo, não pode jogar o futebol que jogou hoje. Mas enfim, é isso, né? É focar agora, ver o que irá acontecer nessa próxima semana, esperar que caso o Ramon não volte com esse mesmo esquema com o Cleiton e Verratti treine durante a semana para modificar, voltar o esquema original com o David ou o Adson no ataque. O Adson entrou muito bem nessa noite de hoje, e se permanecer nesse esquema, com dois atacantes mais paradões, que treine, que ajeite, porque hoje não rolou. Hoje o Vasco não conseguiu desempenhar e creio que muito desse mau desempenho do Vasco dentro das quatro linhas foi porque realmente Cleiton e Verratti não se entenderam ali no setor ofensivo. E só para pontuar, né, fazer algumas especificações aqui durante esse vídeo. Léo Jardim, mais uma partidaça do goleiro. Mais uma partida que comprova que é nítido, na minha opinião, Léo Jardim hoje é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Isso na minha opinião. Baita de um goleiro, via sua melhor fase desde o momento que chegou no Vasco da Gama. Hoje o Vasco só não saiu derrotado de dentro do Maracanã, porque o Léo Jardim fez uma baita partida, salvou o Vasco da Gama. Lucas Piton, mais uma partidaça de Lucas Piton. Não à toa, foi coroado com gol, que fez com que o Vasco da Gama saísse com empate nessa noite de hoje no Maraca. Passou um pouquinho sim de perrengue, principalmente quando o Léo saiu ali. O Vasco começou com esse esquema de 3 zagueiros no segundo tempo. O Ramon tirou o Léo e ficou apenas com o João Vitor e Medel no sistema defensivo. O Lucas Piton sofreu muito defensivamente, foi muito exposto, né, o que é normal, ficar apenas dele na contenção defensiva. Mas mais uma partida muito boa do Piton. Hoje, né, também, pontuar, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Acredito que o Vasco sofreu hoje contra a equipe do Nova Iguaçu não apenas por ter um sistema ofensivo que não se falou durante todos os 90 minutos, mas também por uma ausência de Payet. O Payet hoje não foi bem no jogo, foi uma das piores partidas, se não a pior partida de Dimitri Payet com a camisa do Vasco nessa temporada de 2024, então é também mais um pontinho aí de se alerta, a ser ligado. E sobre ponto negativo também, a péssima atuação do senhor Zé Gabriel, né? Não à toa, em diversos momentos aqui dos 90 minutos, Zé Gabriel foi muito vaiado dentro do Maracanã. Muito vaiado mesmo. Torcedor, acredito que cansou, né? Está aí, desculpe até o vocabulário, de saco cheio do camisa 23 do Vasco da Gama, que não joga bola, tem medo de jogar. Vasco no primeiro tempo, quando tinha Zé Gabriel e Galdamés no meio, em vez de pegar a bola e fazer as conexões rápidas para o setor ofensivo, virava para trás, os passes eram sempre para trás ou para as laterais.
e automaticamente o Vasco foi um time muito lento, né, durante a primeira etapa. Então, sim, esse sinal de alerta foi ligado nessa noite de hoje no Maracanã. Não era para ser assim, era para o Vasco conseguir, volta a repetir, ganhar com certa forma, tranquilidade diante da equipe do Nova Iguaçu, que é uma equipe muito boa, uma equipe muito enjoada aí, um dos melhores times, com toda certeza, desses últimos anos que figurou entre os pequenos do Campeonato Carioca. Mas vamos embora, a gente fica por aqui, esse foi o pós-jogo, né? Parabenizar, é claro, a linda festa, o torcedor vascaíno que mais uma vez lota o Maracanã, incentiva o Vasco da Gama, faz aqui história de fato. 69 pessoas para um jogo entre um grande e uma equipe pequena. Tudo que ontem a dupla Fla-Flu levou no Campeonato Carioca. Então é mais uma resposta aí, né, ao atual governo do estado do Rio de Janeiro, que o Maracanã precisa do Vasco, o Vasco da Gama precisa do Maracanã. Esse casamento aí, de fato, tem que acontecer. É um casamento necessário para o futebol em si do Rio de Janeiro. Mas triste. A gente sai hoje do Maracanã chateado, do Maracanã com um sentimento muito ruim sobre tudo que aconteceu. Agora é domingo, 4 horas, Vasco e Nova Iguaçu. Durante a semana aí com toda certeza será definido qual será o local, mas a gente espera que melhore muito, porque se continuar com esse desempenho, meu amigo, o Vasco da Gama não vai se classificar para as finais do Campeonato Carioca, e aí, ó, vai ser vergonhoso. Não passar pelo Nova Iguaçu, as semifinais do Campeonato Carioca, vai ser uma vergonha. Mas enfim, a gente fica por aqui, esse foi o nosso pós-jogo. Amanhã às 7 horas da manhã estaremos novamente aqui, né, com mais um vídeo, mais um Acorda Vascão para vocês. Então contamos muito com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, como a gente costuma falar, para ajudar aí o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.